que todos estejamos atentos à Tua palavra, à Tua voz. Pela Tua palavra, ó Deus, é que vivemos. Por isso, fala conosco. Quebra cadeias dessa noite. Transforma pessoas. Traz liberdade aos que estão presos. Pai, faz aquilo que apraz ao Senhor fazer. Traz salvação. Conceda-nos a graça. Por favor, de experimentarmos nessa noite de transformação na nossa vida e na nossa casa, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, eles buscam responder a seguinte pergunta: eu sou crente, o que aconteceu comigo? E agora? O que eu faço? Eu sou crente, eu me converti, e aí o que aconteceu? O que eu faço a partir daqui? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós nos convertemos, nós não chegamos ao fim da jornada, não. Quando nós nos convertemos, nós estamos iniciando a nossa jornada, a nossa nova vida em Cristo. A conversão não é o fim, é o começo de uma nova vida, o começo de uma nova caminhada. Há um livro que é um livro espetacular, e que fala dessa caminhada do cristão, desde o momento em que ele se encontra com Jesus e a partir desse momento em que ele se encontra com Jesus. É um livro muito antigo, foi escrito no século XVII, então eu imagino que ninguém aqui tinha nascido ainda. Ainda não tínhamos nascido. No século XVII, um homem chamado John Bunyan escreveu um livro com o título O Peregrino. E esse livro continua sendo publicado até o dia de hoje. E se você quiser saber como comprar um bom livro, basta você olhar quantas edições esse livro já teve e desde quando ele está sendo editado. Geralmente as coisas boas continuam sendo reeditadas por anos e anos e anos e séculos para frente. E esse é um livro assim, e conta um pouco dessa caminhada do cristão, dessa nova vida em Cristo. Esses versículos falam sobre isso. Esses versículos nos falam sobre a nova vida em Jesus. E daí? O que aconteceu comigo? E como eu devo viver depois do meu encontro com Jesus? As primeiras palavras que Paulo nos apresenta aqui, nos falam dessa ação de Deus em nosso favor. Paulo diz assim, versículo 13, olha aí: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. A Bíblia nos diz que Deus nos amou, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos vivificou, nos salvou, quando nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne. Morte aqui nesse texto significa o lugar onde nós nos encontrávamos quando Deus nos salvou. Morte aqui não tem a ver com morte física, com o fato da pessoa estar 7 palmos debaixo da terra. Não, morte aqui fala de um lugar, fala de um estado, fala de uma condição em que essa pessoa se encontrava quando Deus veio ao encontro dela. Quando Deus veio ao nosso encontro, ao encontro de todos nós estávamos nesse lugar chamado morte, onde o pecado dominava, onde o pecado nos controlava. Nós fazíamos parte de um outro império, ainda que nós não tivéssemos consciência disso. Nós éramos inimigos de Deus. Isso não significa necessariamente que nós blasfemávamos contra o nome de Deus, não necessariamente isso, mas significa sim que eu e você vivíamos de uma maneira completamente contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus. Nós não vivíamos debaixo do domínio de Deus, vivíamos sim debaixo do domínio do pecado.
éramos controlados pelos desejos do nosso coração, éramos controlados pelos desejos do mundo, éramos empurrados para fazer toda sorte de coisas das quais nos envergonhamos hoje. Estávamos debaixo de um domínio. Alguns estavam debaixo do domínio das drogas, quando Deus veio e os amou e os salvou. Outros eram controlados pela embriaguez. Ainda outros eram controlados pela vaidade. Outras pessoas estavam debaixo do domínio do egoísmo. Ainda outras pessoas debaixo do domínio da ira, quando foram alcançadas por Deus. Outras pessoas estavam sendo controladas pela amargura, com o coração cheio de rancor e doente, quando Deus veio e as amou e as libertou daquela condição. Outras pessoas estavam debaixo do domínio da impureza sexual, outras da luxúria, outras debaixo do domínio da feitiçaria, outras pessoas debaixo da idolatria, presas, escravizadas, amarradas, quando Deus veio ao encontro delas, amando-as, falando ao coração delas e libertando-as dessas prisões. Enquanto nós nos destruímos a nós mesmos, enquanto nós destruímos outras pessoas com a nossa maneira de viver, Deus agiu, Deus nos amou, Deus veio ao nosso encontro, Deus falou ao nosso coração, Deus quebrou essas amarras, Deus nos arrancou daquele pé de escravidão e nos transportou para o reino do Filho amado dele. Quando estávamos mortos, diz Paulo, onde estávamos debaixo do domínio do pecado, da incircuncisão da carne, Deus veio ao nosso encontro, Ele tomou a iniciativa, Ele foi atrás de nós, Ele nos salvou, Ele nos vivificou. É a ação de Deus, foi Deus quem fez isso, Ele nos alcançou. E aí? O que isso significa? E Paulo nos fala de pelo menos duas realidades. Ele nos fala que a nossa nova vida em Cristo, isso que Deus fez conosco, esse arrancar de Deus, em que Deus nos arrancou de um lugar onde éramos dominados pelo pecado, pela ira, ou ódio, ou embriaguez, ou idolatria. Deus nos arrancou desse lugar e nos colocou em outro lugar. E nos chamou para caminhar uma vida nova, uma vida diferente. E aí você se pergunta, e daí? O que na realidade aconteceu? Paulo fala sobre isso aqui. Paulo nos diz que a nossa nova vida em Jesus nos dá pelo menos duas garantias. Temos duas garantias. Deus nos garante duas realidades nessa nossa nova vida em Jesus. A primeira é que essa nova vida em Jesus nos garante a vitória sobre o pecado, sobre o escrito de dívida, sobre as dívidas que eram contra nós. Paulo diz assim: porque fomos vivificados em Cristo, olha aí na sua Bíblia, Ele nos perdoou, Deus nos perdoou todas as nossas transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida, versículo 14, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A ideia desse texto que Paulo está dizendo aqui é de um livro no qual foram escritos todos os nossos pecados. O islamismo tem uma ideia muito interessante a esse respeito. Os muçulmanos entendem que sobre o ombro deles, no ombro, tem um anjo, e esse anjo fica escrevendo tudo aquilo que eles fazem de bom. E no outro ombro tem um outro anjo escrevendo tudo aquilo que eles fazem de ruim. Então, se você tiver a oportunidade de ir a um país islâmico alguma vez, observe atentamente. Eles geralmente andam, e se eles fazem alguma coisa boa, de uma maneira assim muito sutil, eles dão uma olhadinha para o lado, tipo dizendo para o anjo: anota aí, eu fiz uma coisa boa. É verdade, eles fazem exatamente isso. Quando eles ajudam alguém, eles dão uma olhadinha para o lado, sutil, tipo, anota aí, eu fiz uma coisa boa. Por quê? Porque eles acreditam que no final da vida
Eles vão estar diante de uma balança, e nessa balança haverá dois pratos. Um prato onde vão ser pesadas as boas ações, e um outro prato onde serão pesadas as ações ruins. E as pessoas serão salvas se o prato onde estiverem as boas ações pesarem mais. Essa é uma ideia muito comum. Muitas pessoas vivem de acordo com essa ideia da balança. Elas imaginam que se elas fizerem coisas boas, pode ser até que elas não deem uma olhadinha para o lado para dizer, anjo, anota aí. Mas elas permanecem com essa ideia. Se eu fizer coisas boas, no final, o prato das coisas boas vai pesar mais. Eu vou ser salvo. Mas por incrível, meus irmãos, nem mesmo os muçulmanos acreditam que poderão ser salvos pelas coisas boas. E nós sabemos que por coisas boas que fazemos, não seremos salvos. O que está por detrás desse texto não é bem a ideia da balança, porque essa é uma ideia islâmica, mas o que está por detrás desse texto era uma ideia que as pessoas para as quais Paulo escreveu, elas tinham em mente. E é uma ideia bíblica. Elas entendiam que diante de Deus existe um acusador, e que esse acusador, ele fica diante de Deus. Esse acusador tem um livro nas mãos, e ele fica diante de Deus apresentando esse livro e as acusações a nosso respeito. Ele fica diante de Deus acusando-nos dia e noite com esse livro aberto, dizendo, pela lei, fulano precisa ser punido, ele precisa ser condenado, porque ele pecou, ele mentiu. Pela lei, e esse acusador permanece diante de Deus dizendo, Beltrano precisa ser punido, ele pecou, ele se envolveu em adultério, ele tem que ser punido, ele tem que morrer. Pela lei, aquela mulher, ela precisa ser punida, ela pecou, ela não compartilhou com os outros o que ela tinha, ela foi extremamente egoísta. Dia e noite, esse acusador fica diante de Deus, dizendo, pela lei ele tem que morrer, pela lei ele tem que ser punido, pela lei ele tem que ser condenado, com o livro aberto, e nesse livro escritos os nossos pecados, nesse livro escritas as nossas dívidas, nesse livro estão escritas as nossas transgressões. Aquele dia em que você, casado, saiu de casa e brigou com a sua esposa e usou as palavras mais baixas com a sua esposa, ele vai lá e anotou. Ele xingou a esposa, não teve amor, foi cheio de ódio, tem que ser punido. Naquele dia em que você cedeu com o seu filho, ele vai lá e escreve nesse escrito de dívida. Ela tratou com ira e com irritação com o filho, tem que ser punida. Naquele dia lá na escola em que você colou na prova, e você escreveu ali aquilo que você não sabia, você colou, você pegou a ideia do outro e disse, essa ideia é minha, e você sabe que não era, você pegou de outra pessoa. O acusador escreve lá e diz, naquele dia, ele colou na prova, ele disse que era dele, enganou o professor, tem que ser punido. Aquele dia que você estava lá no seu serviço, e você de repente ficou encantado com uma pessoa, um homem, uma mulher, e o seu coração se deixou envolver, e você ficou cheio de ideias, o acusador está ali escrevendo nesse escrito de dívidas. Aquele dia, fulano, ele cometeu adultério com os olhos, ele olhou com intenção impura para aquela pessoa, e ele vai escrevendo isso no livro, e vai dizendo, pela lei essa pessoa tem que ser punida. E esse é o contexto em cima do qual Paulo está trabalhando aqui em Colossenses. Mas Paulo está dizendo aqui
que aquele que está em Cristo, quando a pessoa está em Cristo, quando a pessoa é identificada com Cristo, Deus cancela esse espírito de dívida que era contra nós. Deus toma esse livro da mão do acusador e Deus joga uma tinta nesse livro de maneira tal que ninguém consiga mais ler o que está escrito nesse livro. E não somente isso, Deus pega esse livro que está manchado com essa tinta, que é o sangue de Jesus, e Deus pega esse livro na cruz do Calvário. Como assim? O que isso significa? Que Paulo diz, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando na cruz. Deus não somente toma esse livro, esse escrito de dívidas, joga essa tinta em cima de maneira tal que ninguém consiga ler, mas ele pega esse livro coberto por essa tinta e prega na cruz. O que isso significa? Quando uma pessoa era condenada, os romanos, do Império Romano, eles pegavam o escrito de dívida desse condenado e pregavam esse escrito de dívidas desse condenado na cruz, em cima da cabeça dele, e diziam assim: essa pessoa, ela foi crucificada para pagar esse escrito de dívidas. Assim, meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou esse nosso escrito de dívidas e pregou ali e disse: está pago. Jesus foi condenado por causa do nosso escrito de dívidas. Aquele escrito de dívidas com a tinta por cima dele, Deus ainda prega e coloca na cruz. E Jesus foi condenado por causa desse escrito de dívidas que era meu e era seu. E ali Jesus disse: está pago, está consumado, não tem mais dívida para essa pessoa, acabou, ele está livre. Portanto, quando o acusador vem, e ele vem, de tempos em tempos, ele surge como que sussurrando nos nossos ouvidos. Quando ele vem e tenta nos oprimir com culpa por alguma coisa que tenhamos feito, tenta nos oprimir com alguma condenação por causa de algo que tenhamos feito, nós podemos dizer para ele e para todos: esse escrito de dívidas já foi pregado lá, foi pago. Meu Deus. A nova vida em Jesus nos garante a vitória contra as dívidas. Não temos mais que pagar. Por isso é um engano aquela ação de pessoas que imaginam: eu tenho que pagar uma penitência. Essas pessoas que imaginam que precisam fazer alguma coisa a mais e que vivem debaixo de culpa, e aí pensam: eu tenho que me lavar, eu tenho que me limpar, eu tenho que sofrer mesmo porque eu fiz tantas coisas erradas, eu preciso pagar pelo que eu fiz. E as pessoas que se submetem a essa pressão e essa opressão, essas pessoas, elas precisam voltar os olhos para a palavra de Deus, para entenderem que elas não mais precisam pagar, porque Jesus já fez o que elas não poderiam fazer. Não existe lugar na caminhada com Cristo, nessa nova caminhada com Cristo, para penitências. Não existe lugar para a nossa nova caminhada com Cristo, para uma vida de opressão debaixo de culpa. Não existe lugar nessa nossa nova caminhada com Cristo para uma vida debaixo de condenação esmagada. Não existe, porque a vitória de Jesus na cruz nos garantiu o perdão das nossas dívidas. Isso é garantia. Não existem mais dívidas. Elas foram pagas.
Sim, você as reconhece. Você não ignora as suas dívidas. Os nossos pecados nós não os ignoramos. Nós reconhecemos sim. Quando pecamos, reconhecemos. Pequei. Quando o acusador vem nos acusar, nós podemos dizer, sim, pequei. Mas esse escrito de dívida já foi pago.